Glória a Deus. Então nós vamos começar uma caminhada aqui nesse mês de maio. Glória a Deus, mais um mês, né, que chegou. O Senhor nos sustentou no mês de abril. Aprendemos aqui sobre a longanimidade. E agora nós vamos caminhar acerca da benignidade. Amém, irmãos? Benignidade, mais uma das virtudes aí da essência, do fruto do Espírito que nós somos. Novas criaturas em Cristo Jesus, que nascemos da água e do Espírito. Então todas essas virtudes que por causa do pecado foram contaminadas, foram distorcidas, ao longo da história da humanidade e na nossa própria história individual. Cada um aqui tem uma história, tem uma dificuldade maior em uma área do que na outra. Mas quando nós nos voltamos para Deus, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, Ele veio para buscar e salvar tudo aquilo que havia perdido. E isso Ele também faz na nossa vida, em cada um de nós, restaurando a imagem exata de Deus, a qual a imagem, ela contempla todas essas virtudes de forma perfeita, de forma 100%. E Ele vem e começa essa obra através do Espírito Santo em nossas vidas, para também restaurar cada uma dessas virtudes, para que ela volte a ser 100%, quando ela foi um dia em Adão, quando Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, glória a Deus que nos deu Jesus, que nos deu o Espírito Santo, para nos trazer de volta a essência, a virtude, aquilo que nós somos verdadeiramente como filhos de Deus. A Bíblia fala lá em Efésios capítulo 5, sede imitadores de Deus como filhos amados. Então, e ali inclusive fala sobre nós apresentarmos a nossa vida como uma oferta de cheiro agradável a Deus. Então esse cheiro agradável, ele é composto, ele é o perfume de Cristo, que ele é composto por todas essas virtudes. Se nós olharmos um perfume, ele é composto de várias essências, vários ingredientes, é um tempero todo especial. E o perfume de Cristo, ele reúne todas essas virtudes. E a virtude que nós vamos meditar, que também é uma dessas que compõem o perfume de Cristo, é a benignidade. Então, falando um pouco, como nós estamos iniciando, falando sobre o significado, a benignidade, irmãos, tem vários significados, várias coisas que a gente pode colocar como sinônimas de benignidade, que estão ligados à benignidade. Uma delas é a generosidade, a bondade de coração, é você ter amabilidade. Não é só você fazer o bem, que está muito ligado à bondade, mas é você fazer o bem da maneira mais gentil, da maneira mais especial que você pode fazer. É você fazer algo a mais, é fazer além da obrigação, é fazer além daquilo que a pessoa espera, é fazer um mimo, é fazer um agrado. A benignidade é aquilo que vai além da bondade de você dar algo que a pessoa necessita. Mas a benignidade, ela em par com a bondade, ela faz algo que a pessoa não necessita, mas que ela ficaria muito feliz em receber e surpresa em receber algo que ela não está esperando. Uma boa notícia. Não é bom quando a gente recebe algo que a gente não está esperando, mas algo bom? Algo que não é um direito. Porque quando é direito, vou dar um exemplo. Eu recebi um salário e veio faltando algo ali, veio faltando a hora extra que você fez no mês. Opa, você já vai lá no RH direto, Você vai lá e, opa, não veio aqui, eu trabalhei e não recebi. Agora, e quando vem um benefício ali que você não esperava? Vem ali um valor a mais que a empresa quis te dar, uma premiação, uma bonificação, porque ela teve um grande lucro. E aí ela, sem avisar, ela lança lá no teu Lerite um valor a mais. Aí você olha e fala, opa, o que é isso? Às vezes você nem vai lá no RH, para não falar nada, vai que eles erraram. Aí não tem tanta velocidade para ir atrás como se fosse o primeiro caso, Mas a benignidade é quando você proporciona isso a alguém. E você, às vezes, está ali, você tem ali a sua família, você tem aquela obrigação
de comprar o alimento, né, o leite, o arroz, o feijão, mas aí você vem do mercado e você sabe que o teu filho gosta de um iogurte diferente, que ele é bem caro, mas ele é diferente. Aí você vai, olha filho, o que a mãe trouxe para você, olha o que o pai trouxe para você. Ele não está esperando, ele, ô pai, que legal. Benignidade, irmãos. Ele precisava daquele iogurte, ele ia morrer de fome se você não levasse, mas não é gostoso quando você proporciona um sorriso em alguém? A benignidade é essa essência, amados, que nos conduz como uma vida que produz vida, que produz sorrisos em outras pessoas. Basicamente seria isso, é gentileza, é brandura. Uma pessoa benigna é aquela que não causa dor e sofrimento a alguém. Essa pessoa, ela se compadece do próximo e possui um caráter exemplar. Ser benigno é exatamente o oposto de ser maligno. Por isso que benignidade existe, né? Porque a gente fala, poxa, mas é tão parecido, bondade, benignidade. Mas a gente tem também, né, o termo maligno. Nós temos mal, nós temos maligno. Nós temos o bem e o mal, nós temos maligno e benigno. E cada um deles tem as suas propriedades. Senão a Bíblia não destacaria, né? Gálatas 5:22, ela traz as duas virtudes. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Então tem os dois, são coisas diferentes, senão eles não estariam sendo colocados aqui lado a lado. Amém? Colossenses capítulo 3, versículo 12, vem para nós a direção do Senhor, para nós nos revestirmos dessas virtudes, incluindo a benignidade. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Então, o que nós estamos fazendo aqui, como eu sempre falo nas outras ocasiões, é estar revestindo. Nós estamos revestindo o nosso espírito com essas verdades. E quanto mais a gente nos reveste, mais a gente cresce, né? E essa também essa é uma orientação, um imperativo que Deus nos deixou na palavra, lá em 2 de Pedro, que fala: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele, né, como diz também lá no livro de Hebreus, Ele que é a expressa imagem do nosso Deus. Então Jesus, Ele vai transferindo para nós cada vez mais da sua essência, do seu caráter, e nós somos transformados para sermos cada vez mais parecidos com Ele. Amém? Glória a Deus. Dar um pão a quem está com fome é bondade. Passar a manteiga no pão é benignidade. Então esse é um outro exemplo de benignidade, que nós podemos fazer um ato de caridade, um ato de amor, de bondade, simplesmente dando pão para alguém que está fora, passando fome. Porque é isso que vai matar a fome dele, é o pão. O pãozinho ali, ou mais um, 2, 3, dependendo, né? Vai matar a fome ali. Agora, quando você fala, poxa, se eu estivesse no lugar dele, eu ia gostar tanto que o pão tivesse com uma manteiguinha ali, ou com um queijo, um presunto. Aí entra a benignidade, irmãos, que Jesus tem, porque tudo que nós estamos falando é a imagem de Deus, é a essência de Deus. Então, tudo que nós estamos falando, benignidade, longanimidade, nós vamos poder dizer: Deus é longânimo, Deus é benigno, Deus é amor, Deus é alegria. Tudo isso vem do Senhor, vem de Deus. Então, é uma palavra que o Senhor Jesus, Ele disse lá em Lucas, capítulo 6, versículo 31, que esse exemplo que eu dei, ele acaba cumprindo esse versículo que diz: assim como quereis que vos façam os homens, assim fazei vós também a eles. Né? Lucas 6, 31. Então a benignidade é a qualidade de uma pessoa que gosta de fazer o bem da melhor maneira possível. Da melhor maneira. Que deseja coisas boas aos outros. Assim, essa pessoa que deseja as coisas boas aos outros, ela não machuca, não provoca, não critica asperamente, né? Simplesmente por machucar, não para edificar. Benignidade é sinônimo de bondade, e essa virtude faz com quem a possui sentir-se incomodado com a dor e o sofrimento do próximo. Como está escrito lá em Jó 29:15, eu me fazia de olhos para o cego e de pés para o coxo. Dos necessitados
eu era pai. Jó, ele tinha benignidade, por isso ele agia dessa forma. Outros exemplos que a gente pode citar aqui rapidamente é o procedimento de Jesus para com a mulher penitente, Lucas 7, do 37 ao 50, a mulher pecadora, que se ajoelhou aos pés dele para lavar os pés e enxugar com lágrimas. E aí, naquele momento, os religiosos já estavam ali afiados para criticar aquela atitude, e Jesus defende ela, fala bem a respeito dela. Também em relação às crianças, que foram trazidas até ele, também outra situação onde os discípulos ali estavam querendo até colocar ali um impedimento. Jesus falou, não, deixa elas virem até mim, deixa os pequeninos virem até mim. E também em relação ao Jairo, a mulher do fluxo de sangue, a viúva de Naim, nós vemos aí vários momentos onde Jesus demonstrou benignidade, não só um momento ali onde ele operou algo para salvar, mas também uma palavra de carinho, uma palavra de consolo, não chores, não temas, ele vai falando diante de um mundo onde, não sei se vocês percebem, mas nesses exemplos que eu acabei de citar, vocês veem que há um impedimento, há sempre algo contra, Em cada passagem aqui, no momento das crianças, alguém querendo barrar a passagem das crianças. No momento da viúva, nem imagino quantas palavras ou quanto sentimento ali de tristeza estava envolvido naquele ambiente. Mas no caso de Jairo, eu lembro claramente que antes dele chegar, para Jesus ir até a filhinha dele, ele começou a ouvir palavras, não incomodes o mestre. Ela já morreu, ela está morta, a menina está morta, não incomodes o mestre. Então você vê que, assim como nós ministramos, quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, o inimigo sempre vai tentar se levantar para nos desviar desse foco, para a gente desistir desse caminho, para a gente não chegar até o fim. E é lá no fim que está ali o milagre. Imagina se Jairo, ele desse ouvidos àquelas pessoas, se bem que ele teve uma ajudinha do Senhor, O Senhor falou, dá ouvido a esses caras aí não, vamos seguir até o fim. Mas imagina se ele não fosse até o fim, ele não veria o milagre acontecer da filha ser ali ressuscitada, ele não veria. Então, muitas vezes é exatamente isso que acontece, quando nós nos propomos a buscar o Senhor de todo o nosso coração, de realmente entender qual é a vontade dEle para nós, e aí Ele responde, Ele nos fala, e aí a gente pega aquela palavra, e a gente começa a caminhar sobre aquela palavra, começa a agradecer, começa a orar, mas aí vem então os dardos inflamados do maligno para anular a nossa fé, para nos desmotivar, para nos desacreditar, para a gente esquecer, exatamente como foi ali na passagem de Ezequias. O inimigo manda ali os mensageiros, as notícias, os demônios que ele envia para lançar pensamentos contra nós, para nos intimidar, para nos amedrontar, para nos trazer terror, como diz aqui, para tocar o terror mesmo, para botar medo em todo mundo. Mas nós ficamos firmes no Senhor e seguimos em frente, marchando e atravessando por outro lado. Vocês percebem, irmãos, esse princípio? Começo a lembrar aqui de situações do barco, os discípulos ali, Jesus falou, olha, atravessa para o outro lado. O que eles encontraram até chegar do outro lado? Tempestades, obstáculos, motivos para não acreditar, entristecer, desanimar, que foi o que aconteceu. E novamente o Senhor, Ele vem andando sobre as águas, ou naquela passagem onde Ele está dormindo no barco, E Ele traz sempre a memória, como Ezequias fez para o povo. Olha, não temas. Por que vocês têm uma fé pequena? Por que vocês não acreditam? Porque tudo, irmãos, como a irmã Neide ministrou no início, o que é a chave da nossa vitória é a fé. É a gente realmente crer naquilo que Deus Ele fala e permanecer firme nessa fé. Não se desviar da palavra que Ele lançou. E o trabalho do inimigo é justamente nos tirar dessa palavra, nos tirar de cima das águas. O inimigo, ele quer nos tirar de andar sobre as águas. Outra passagem de Pedro andando ali, e vem ali a circunstância, o vento, para ele parar de andar sobre as águas. O que significa as águas? A palavra de Deus. Jesus, ele disse para ele o quê? Vem. Sobre aquela palavra de Jesus, Pedro começou a andar sobre as águas. Nós recebemos as palavras de Deus.
e nós andamos sobre essa palavra, é como se nós estivéssemos andando sobre as águas também. Mas assim como Pedro, vem o vento, vem a tempestade, vem a circunstância exatamente contrária àquilo que você está esperando receber. Receber não, viver, porque você já recebeu da palavra do Senhor daquilo. E aí Deus fala algo, e aí às vezes acontece justamente o contrário, e você fica, meu Deus, o que está acontecendo? Mas tudo isso, assim como foi lá também no exemplo de Ezequias, é para glorificar o nome do Senhor, para provar que desde o início ele falou, sabe aquelas camisetas que as pessoas usam? Eu já sabia, sabe? As pessoas já sabiam, eu já sabia, ele já sabe, ele já projetou, ele já profetizou nas nossas vidas, ele já gerou isso para nós. Mas nós precisamos cooperar. A nossa cooperação, a nossa resposta à palavra que Deus nos dá é o quê? A fé viva, a fé verdadeira, a fé que você guarda realmente no seu coração a palavra e você age, você se move sobre aquela palavra. Então, o que significa isso? Ao invés de eu murmurar quando vem a circunstância, o obstáculo, a tempestade, o vento, o que seja, eu vou falar, louvado seja o nome do Senhor que me deu a vitória, porque Ele já disse que é isso, eu vou atravessar do outro lado. No exemplo que a gente falou do barco, seria mais ou menos isso. Em vez dos discípulos ficarem com medo, ficarem ali nervosos, eles falariam, louvado seja o nome do Senhor que nos deu a ordem para atravessar para o outro lado. Louvado seja o nosso Deus que nos enviou para o outro lado. Louvado seja o Senhor que nos guarda durante a tempestade para a gente chegar do outro lado conforme a sua palavra. E a gente pode pegar e aplicar isso no nosso dia hoje, com base naquilo que Deus tem falado com você. E você tomar posse dessa palavra e regar ela com ações de graça, com louvores. Louve pela fé, viva pela fé, ande pela fé, irmãos. A gente reage muito bem em relação à realidade que está à nossa volta, à circunstância. Mas o que a Bíblia nos ensina o tempo todo é nós vivemos a fé. Paulo, quando ele estava no fim da jornada dele, o que foi que ele disse? Combati o bom combate, guardei a fé, né? Combati o bom combate. E em outro texto ele fala o combate da fé. Então esse é o nosso combate, de ignorar, fazer pouco caso das palavras que o inimigo tenta lançar contra a nossa mente e combater essas palavras com a palavra que Deus tem ministrado sobre nós. Então a benignidade, ela está aqui então contida nesses exemplos aqui. Nós vamos falar mais alguns versículos, né, nesse dia, apenas para preparar a nossa mente, o nosso coração para receber mais dessa água, mais dessa essência e sair desse mês de maio com a graça do Senhor, segundo a vontade dEle, mais cheios de benignidade, mais crescidos em benignidade. Amém? Lucas capítulo 6, versículo 35. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno até com os ingratos e maus. Eita, irmão, isso aqui é uma prova boa para nós, né? Sermos benignos com os ingratos e os maus. Eu vi um exemplo, né, numa ministração, um irmão contando, até dentro daquilo que a gente estava ministrando sobre a liderança do Espírito Santo, e ele estava ali compartilhando que, dado momento, ele juntou as economias, era um momento muito difícil ali economicamente para ele, mas ele conseguiu juntar ali umas economias, ele conseguiu comprar uma blusa de frio nova para ele, bonita ali, ele viu na promoção, ele conseguiu comprar. E ele, já vestido ali com aquela blusa, ele passou perto de um mendigo e o Senhor falou ao coração dele, aqueça aquele homem, aqueça aquele homem. Ele falou, eu? E ele questionou ali, ele ficou ali, né, um pouco chateado com aquela situação ali de ter que dar aquela blusa que ele tanto queria, né, mas ele, mesmo relutando, ele foi e deu para aquele mendigo. E ele falando ali no testemunho que o mendigo não falou nem obrigado para ele. E ele ficou mais invocado ainda. Ele falou, poxa, Senhor, esse mendigo ele vai vender essa blusa amanhã e aí vai ficar dois com frio, eu e ele. Ele, brincalhão, ele falou assim, mas ele disse assim que depois que ele começou a caminhar, o Senhor falou assim para ele que
se ele aprender a ouvir a voz, a liderança do Senhor, ele viveria uma vida extraordinária. Que aquilo era só um exemplo. E se ele aprendesse a viver a vida dele, ouvindo a voz do Senhor, a liderança do Espírito na vida dele, ele viveria uma vida extraordinária. E é tremendo, não é? Porque tantos anos se passaram, acho que mais de 20 anos, e aí ele pode dar um testemunho desse para uma igreja, para pessoas que assistem, como eu, assim, para a nossa edificação, né? Então, isso, irmãos, é a benignidade que vem lá de dentro do Senhor, de nós fazermos algo para alguém, até mesmo se esse alguém for alguém mau ou ingrato, né? Outro versículo aqui, 2 Samuel 22, 26. Para com o benigno, benigno te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Aqui já é uma promessa, né? Aqui é Deus prometendo, né, para o seu povo, que para com o benigno, ele vai se mostrar a benignidade, ele vai revelar a benignidade dele. Com o íntegro, também íntegro. Salmos 18, 25. Para com o benigno, benigno te mostra. Com o íntegro, também íntegro. A mesma coisa que está lá em Samuel. Salmos 112, versículo 4. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Então olha que tremendo, irmãos. A nós que bebemos disso e que nós queremos andar no Espírito, andar nesta graça, olha o que vem. Luz nas trevas, você está perdido, você está numa situação de não sabe por onde ir, a luz do Senhor virá sobre a tua vida, no momento em que você viver, fluir, deixar fluir a benignidade na sua vida. 1 Coríntios 13, 4, diz, o amor é paciente, é benigno. Então o amor também ele comporta essa qualidade, o amor é benigno. E para finalizar, Gálatas capítulo 5, versículo 26, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros, né? Porque a benignidade é o contrário de ser maligno. A benignidade é você gerar vida, é você causar coisas na vida de alguém que traz vida, um sorriso, uma paz, né? Uma tranquilidade, você transmitir tranquilidade para alguém, você transmitir paz, você transmitir amor, você transmitir bondade. Tudo isso faz parte da benignidade de que você está causando bem a alguém, está fazendo bem a alguém, você está mudando o dia daquela pessoa, às vezes. Você está fazendo um gesto que está trazendo algo bom para ela, algo que ela vai lembrar com carinho, com alegria, em nome de Jesus. Amém? Se você puder, vamos colocar de pé e vamos orar, agradecer ao Senhor esse primeiro dia que nós estaremos aqui ministrando sobre a benignidade. Eu creio que o Senhor vai trazer, né, cada um aqui para ministrar, né, os irmãos aqui, os irmãos que estão sendo convidados. Que o Senhor venha nos encher de benignidade nesses dias, Pai. Que o Senhor venha nos encher, Pai, desta essência maravilhosa. Que nós venhamos ter essa compaixão, Pai, de nos colocar no lugar do outro e pensar aquilo que nós poderíamos fazer de melhor e não fazer o básico, que também é louvável, mas aqui o Senhor está nos levando a ir um passo a mais, a fazer algo de diferente, uma cereja no bolo, algo que surpreende, algo que não é obrigação, algo que não é esperado. Assim, Pai, o Senhor venha encher os nossos corações de benignidade, para que possamos transbordar, Pai, para que possamos fluir e viver, Pai, todos esses versículos que nós lemos aqui, de termos a capacidade de sermos benignos até com os ingratos e maus, para que venhamos encontrar luz nas trevas, ao andar nessa virtude, que nós possamos, ó Senhor, contemplar a Tua benignidade, que o Senhor mostrará àquele que é benigno. Ó Pai querido, nós tomamos posse de todas essas promessas que nós acabamos de declarar aqui, pela Tua palavra, sobre nossas vidas, sobre a Tua igreja, sobre todo aquele que ouvir essa mensagem, Pai amado, e que se dispor de coração a recebê-la em sua vida e viver no seu cotidiano, na sua vida normal, Pai querido, de ser um canal de bênção, um canal de benignidade por onde passar, de fazer o bem e não causar mal, dor e sofrimento para as pessoas. Como muitos, Pai amado, infelizmente nesse mundo mal,
tem praticado até mesmo homicídios e declarando que amava, mas nós lemos na tua palavra que o amor é benigno, que o amor não causa mal, o amor ele não machuca. Então, se alguém se diz que ama alguém e machuca, está enganado, porque a tua palavra diz que o amor ele é benigno. Por isso, Pai, traga luz aos nossos corações, nos livra de todos os enganos, Pai, para que haja uma transformação, um arrependimento, uma transformação genuína de dentro para fora e que caia por terra os enganos. Eu creio, Pai, que um dos aspectos da nossa transformação é conhecer a verdade, porque a verdade nos libertará das mentiras. Muitas vezes nós estamos apoiando os nossos comportamentos em mentiras, Pai, em ideias erradas que nós acabamos aprendendo algum dia, ouvimos isso em alguém que a gente admirava, como nossos pais. Mas no nome de Jesus, que todas as mentiras sobre, Pai amado, o verdadeiro amor, a benignidade, que as mentiras venham cair por terra e que nós venhamos entender que como filhos de Deus, nós temos isso dentro de nós para transbordar e ser e fazer isso como um resultado de algo que já está em nós, que já está enraizado em nós, Pai. Que o Senhor venha trazer esta luz à tua igreja, Pai, porque parece que muitas vezes isso perdeu, Pai amado, o sentido e nós não entendemos que isso seja algo normal para nós, de fazer a diferença, de fazer algo a mais por outros, mesmo sem que eles mereçam. Mas traga isso, Pai querido, realça isso dentro de nós, nos edifica na benignidade, Pai, e que toda e qualquer coisa contrária, toda obra da carne que é contrária à benignidade em nossas vidas, ela venha sair, ela venha ir embora, Pai, venha sair de nossas vidas, venha se dissolver, venha ser dissipado pelo poder da Tua palavra que nós temos ministrado aqui, pela verdade que liberta, Pai, em nome de Jesus, que assim seja, Pai, e que tudo seja para a Tua glória, que a bênção do Senhor esteja sobre cada um, Pai, aqui de nós, sobre você que assiste, em nome de Jesus. Viva a vida de Jesus, viva e ande no Espírito para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.